Então, pessoal, já estou aqui na tela do meu computador com o nosso projeto em mãos, né? Então, tudo que a gente fez na aula passada, que foi determinando ali os nossos condutores, eu já passei para o nosso projeto. Então, aqui os condutores do circuito número 5, do circuito número 6, estão todos com 4 milímetros quadrados. E o nosso do disjuntor, aqui e o nosso cabeamento do chuveiro ficou com 6 milímetros quadrados, né? Então, está tudo aqui no nosso projeto já. Então agora a gente vai olhar o nosso dimensionamento de disjuntores e vamos ver o que a gente precisa para determinar o nosso disjuntor de forma correta, né? Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho duas equações que a gente precisa entender para resolver aí o nosso problema do dimensionamento do disjuntor, né? Então a nossa primeira equação é o quê? É o IB menor ou igual a IN, que é menor ou igual a IZ. O que tanto de IB, IN e Z é isso? Bom, é muito simples. O IB é a corrente de projeto do circuito. Então é a nossa corrente ali que a gente já determinou, que a gente pegava a potência do nosso circuito e dividia pela nossa tensão, né? Que dava ali a nossa corrente. Então isso daqui que a gente já tem. Então o IB, eu já criei aqui mais uma tabela. O IB é a nossa corrente de projeto. Já coloquei tudo aqui. Agora, o IZ é o quê? É a capacidade de condução de corrente dos condutores nas condições previstas para a sua instalação. Então o IZ não é nada mais, nada menos do que a corrente ajustada dos condutores, né? Que a gente viu na aula passada também, que a gente utilizou para determinar a bitola do condutor. Então a gente não pega aquela corrente direto da NBR 5410, a gente pega a corrente ajustada, que é dentro do fator da correção, fator de correção que a gente utilizou na aula passada. E agora o IN é a corrente nominal do dispositivo de proteção, nas condições previstas da sua instalação. Ou seja, o IN é o que a gente quer, a corrente do nosso disjuntor, né? Então o nosso disjuntor tem que ficar entre a corrente de projeto e a corrente dos condutores, ok? Então por isso que nessa tabela aqui eu já utilizei o IB, o IZ e deixei o IN no meio, porque agora a gente vai achar um disjuntor entre o IB e entre o IZ, certo? Então a primeira equação está aqui, muito simples da gente resolver. A segunda equação é um pouquinho mais complicada da gente explicar, certo? Esse I2 aqui. O I2 é a corrente convencional de atuação para disjuntores, né? Ou corrente convencional de fusão para fusíveis. Então essa parte é um pouquinho mais técnica, digamos assim, né? Para exemplificar aqui no nosso projeto, a gente pode fazer o quê? A gente pode considerar esse 2 como 1,45 vezes o IN, tá? Então 45% ali de sobrecarga, digamos assim, ok? Aqui é a mesma coisa, 45% de sobrecarga na corrente do condutor elétrico, né? E aqui do disjuntor. Então a gente vai achar o IN e a gente vai ver se esse IN aqui jogado nessa fórmula fica de acordo com essa equação aqui, tá? Então por isso também que a nossa tabelinha aqui tem mais duas colunas. Então a coluna do I2, que o I2 é considerado 1,45 vezes o IN, e a gente tem aqui o 1,45 vezes IZ, né? Que é a nossa segunda fórmula aqui. Então a gente já pode começar a determinar os nossos disjuntores, né? A gente tem 11 circuitos aí para a gente determinar. Vamos lá, os três primeiros circuitos são iguais, né? Então um disjuntor vai ser copiado aqui para o segundo e para o terceiro. Disjuntor do ar-condicionado 1, disjuntor do ar-condicionado 2 e disjuntor do ar-condicionado 3. Vamos então achar aqui o nosso IN, né? Então para isso você vai olhar aqui valores de disjuntores comerciais, né? Você pode pegar um fabricante que você desejar, ou você pode pegar aqui tabelas e escolher pela sua tabela aqui, tá? Fiquem à vontade. Aqui para exemplificar, eu vou pegar por exemplo da Siemens, tá? Então aqui a gente tem valores de disjuntores comerciais, né? Aqui eu peguei o exemplo da Siemens e eu achei essa foto aqui. E o que a gente quer dessa foto aqui? Vamos abrir aqui uma nova janela. Então aqui nessa imagem a gente quer o quê? A gente quer, ficou um pouquinho grande ali. A gente quer essa corrente nominal, tá? Então o que é essa corrente nominal? É aquele IN do nosso projeto, né? Esse IN que a gente vai querer aqui. Então a gente vai ter esses valores aqui nesse fabricante, tá? Então ele vai ter disjuntor de 6 amperes, de 10 amperes, de 3 amperes, 16 amperes, 20 amperes e assim por diante, tá? Aqui é de curva B, mas aqui se a gente encontra de curva C, a gente já tem um pouquinho mais de variedade, né? 1,6, 2 amperes, 3 amperes. E se a gente pegar qualquer outra tabela aqui, a gente vai olhar e vai perceber o quê? Estou abrindo aqui o calendário da Siemens, a gente vai perceber que de modelo para modelo vai mudar algumas características, tá? Por exemplo, lá a gente viu que tinha 1,6 amperes ali e um disjuntor, né? Então aqui só tem 1 ampere, 2 amperes e assim por diante. Então aqui vai depender de cada fabricante, tá? E agora qual que a gente vai escolher de fato, tá?
Eu vou pegar essa tabela aqui como exemplo, porque como eu falei para vocês, o importante aqui é a gente determinar de forma correta, independente do fabricante. Então, se a gente olhar essa tabela e estiver corretamente, a gente pode pegar de qualquer outro fabricante. Se caso não estiver lá, aí você vai ter que adequar para o seu projeto, né? Você tem que pegar um disjuntor mais parecido com aquele. Ou seja, vamos agora ver aqui no nosso primeiro, então. Nosso primeiro, vou dar um zoom aqui, e aqui. Um disjuntor que fica entre 1,45 amperes, 5,45 amperes, desculpem, e 22,56 amperes. Se a gente pegar a nossa tabela aqui, arredondando de 6 a 22, né? De 6 a 22 eu vou arredondar para 6 e 23 então. Entre 6 e 23, a gente tem 6, 10, 13, 16 e 20, ok? Então a gente tem todas as opções de disjuntores para colocar aqui no meio. Qual que a gente vai escolher? Como a corrente aqui do ar-condicionado não vai mudar, a gente provavelmente não vai colocar outro equipamento no mesmo circuito do ar-condicionado, a gente pode colocar um disjuntor mais próximo da corrente B do que a corrente IZ, ok? Porque a corrente Z vai ser do condutor elétrico daí, né? Vai ser da bitola do condutor aqui. Então, entre 5 e 22 a gente pode colocar um de 10 amperes. Então a gente tem um de 10 amperes aqui, a gente coloca um de 10 amperes aqui. Fica tanto no meio de 5,45 e de 22. Olhando a nossa primeira equação, a gente vê que está tanto acima do IB e está tanto menor do que Z. Então a primeira equação está ok, né? A gente pode colocar um de 10 amperes segundo aquela equação. Agora a segunda equação é o quê? A gente vai pegar 1,45 e vai multiplicar pela corrente ajustada. Eu já vou fazendo para todos, para já adiantar algumas coisas, né? Então está aqui para todos os números, para todos os nossos circuitos, já calculei aqui 1,45 vezes a corrente ajustada. Então aqui desse lado a gente vai pegar o 1,45 e vai multiplicar pelo IN, né? Então aqui vai ser o nosso IN 10, vai ficar 14,5. Esse valor tem que ser menor do que esse valor. Se esse valor estiver maior do que esse, tem alguma coisa errada, tá? E você vai ter que ir pegar outro disjuntor. Mas aqui, esse valor está menor do que esse, então está ok. O nosso disjuntor de 10 amperes aqui, tanto para esse, está ok, né? Que vai ser o mesmo valor aqui. Agora, para o nosso circuito número 4, que vai ser o nosso chuveiro elétrico, a gente vai achar um disjuntor entre 25 amperes e 38 amperes. Então, olhando a nossa tabelinha, entre 25 e 38, a gente tem 25 e 32, né? Então a gente ou coloca um de 25 ou coloca um de 32. 25 fica igual aqui, não tem uma sobra nenhuma aqui na corrente B, né? A corrente de projeto. Então qual eu aconselhava? Colocar um de 32, porque aí fica mais próximo da corrente ajustada do IZ e não fica também em cima aqui da corrente IB. Então um disjuntor de 32 amperes para o chuveiro, né? Calculando aqui a nossa segunda fórmula, vamos ver se isso está tudo certo. Então 1,45 vezes 32 vai dar 46,6, tá? É menor do que 55. A questão de valores aqui não vou explicar para vocês, mas pense o quê? Esse valor tem que ser menor que esse. Ponto final. Se esse valor aqui então for maior, o que você pode fazer? Aumentar a bitola do condutor provavelmente, ou diminuir aqui o seu disjuntor, tá? Mas olha, se diminuindo o disjuntor, não fica também menor do que a corrente B aqui. Então essa você vai ter que balancear, tá bom? Vamos para o nosso próximo circuito então, que vai ser um disjuntor entre 16,81 e 19,52, 55, né? Vamos lá. Arredondando então, entre 16 e 19. Entre 16 e 19 a gente só tem um 16, ou 20, né? Alguns casos a gente poderia considerar. Mas o que a gente vai pensar agora? Se eu colocar um 16 amperes aqui, ele vai ficar menor que a corrente B. Se eu colocar um de 20 amperes, ele vai ficar maior que a corrente ajustada. Então a gente tem um problema. A gente não pode colocar um e nem o outro, né? Então o que a gente faz? A gente vai olhar algumas coisas. Primeiro de tudo, ver qual circuito é esse daqui. Circuito número 5 é a tomada da cozinha, né? Isso aí, tomada da cozinha. Então ele tem 3.700 watts de potência, né? Então se a gente olhar o nosso projeto, olhar o nosso circuito número 5, a gente vai poder tirar algumas conclusões aqui. Primeiro, aquela potência toda é se todas as tomadas aqui estivessem ligadas ao mesmo tempo usando seu máxima potência, né? Então assim, todas as tomadas ligadas com os equipamentos a todo vapor, digamos assim. Inclusive essa tomada aqui de fora, que é de 1000 watts, né? Que é o que realmente aumentou a nossa potência das tomadas da cozinha e do circuito número 6 também, né? A gente precisa colocar isso daqui. O que eu falo para vocês? Esse 16 amperes aqui, 0,81, muito provavelmente
não vai chegar a 16 amperes nesse circuito. É muito raro que todos os equipamentos estejam usados ao mesmo tempo. Até a gente vai ver isso daqui no fator de demanda depois para determinar o disjuntor geral, que todos os equipamentos sejam ligados ao mesmo tempo. Ainda mais com tantas tomadas que tem aqui. Por exemplo, tem 3, 6, 7, 8, 9, 10 tomadas aqui e mais essas tomadas aqui de baixo. Então tem bastante tomadas mesmo. Então 16 amperes provavelmente não vai chegar a isso, tá? Então eu colocaria um 16 amperes aqui, porque daí fica segurado a corrente dos condutores, né? E aqui não vai chegar a 16,81. Então a gente tem que olhar esses fatores, tá? À primeira vista, um 16 amperes então não daria certo, mas olhando o nosso projeto aqui, a gente vê que sim, tem chance de colocar um 16 amperes. Agora, se esse daqui fosse uma torneira elétrica, por exemplo, um chuveiro que seja, uma tomada de uso específica, que um equipamento só consumisse 16 amperes, eu não colocaria esse de 16 amperes aqui, porque esse daqui está abaixo disso aqui, certo? Então o que eu faria? Eu aumentaria aqui a bitola do condutor, ok? E colocaria um disjuntor de tamanho maior. Por exemplo, aumentando aqui um condutor para 6 mm, isso daqui provavelmente ia para 30, ok? Então eu poderia colocar um disjuntor de 20 ou de 25 tranquilamente, ok? Mas como eu disse, são várias tomadas, provavelmente uma tomada ou outra não estará ligada, e aí não vai chegar a 16 amperes, a gente pode colocar um disjuntor de 16 amperes. Fechou? Vamos para o nosso próximo então, que vai ser entre 15 e 19. Esse daqui é o circuito número 6, TUG quarto 1 e TUG da sala, né? Então, um disjuntor entre 15 e 19, 16, né? E não vamos esquecer também que a gente está pulando essa segunda equação aqui. Então, 1,45 vezes o nosso 16, né? Então, vai ficar 23,2. Ficou abaixo do 28 ali, então tá ok também. Agora para o circuito número 6 a mesma coisa, ficou abaixo também, então tá tudo ok. Vamos para o nosso próximo circuito, que a corrente dele é 11 amperes,36. E já a corrente do condutor, que ele aguenta, né, 18 amperes. Então entre 11 e 18 a gente tem ali, 11 e 18, a gente tem 13 e 16, né? Então a gente pode colocar tanto um, tanto o outro. Nesse caso, eu colocaria de 3 amperes. E agora olhando a nossa segunda equação, fazendo 13 vezes 1,45, daí aqui 26 fica abaixo, né? Então tá tudo ok também. Agora vamos para nossas duas iluminações, iluminação 1 e iluminação 2, e também a iluminação externa, né? Para a iluminação, entre 3 e 10, a gente tem um de 6, né? Então a gente coloca um de 6 aqui, aqui e aqui também. O 6 está entre esse e esse, né? Tem até um pouquinho de sobra, então tá tudo ok. Fazendo a conta aqui da segunda equação também, já vou fazer para os 3. Então, 8,7, né, que é 6 vezes 1,45, tá todos abaixo aqui, então tá tudo ok também. Agora, para a tomada da lavanderia, que é o último circuito, né, o tubo de lavanderia aqui, a gente pode colocar um disjuntor entre 8 e entre 18, ok? Então, olhando aqui, a gente tem o de 10, de 13 e 16, correto? Então, qual que eu colocaria aqui? Pessoal, a gente tem que pensar o quê? Aqui na lavanderia, olhando o nosso projeto, a gente vê que tem 3 tomadas, né? Que foi o mínimo que a gente calculou lá. Mas, como é uma lavanderia, você pode sempre colocar mais uma máquina, aí você vai precisar de mais uma tomada, outro equipamento eletrônico, etc. Então, lavanderia, que são ainda mais com as máquinas ali, máquina de lavar, máquina de secar, centrífugo, etc. Que tem uma potência maior, né? Então, o mais desejável nesse caso é você colocar um disjuntor não tão próximo à corrente B, porque você pode aumentar essa corrente aqui, correto? Agora, também não pode ultrapassar a corrente ajustada. Então, nesse caso, eu colocaria um disjuntor de 16 amperes. Por mais que tenha uma bastante sobra aqui, eu não gostaria de colocar um de 10 amperes, por mais que eu possa colocar, tá? Porque se eu colocar mais duas tomadas na lavanderia, talvez esse disjuntor aqui não fosse apropriado depois. Então, fazendo a conta aqui, agora, 16 vezes 1,45, tá dentro aqui também, então fechou. Para determinar o nosso disjuntor, a gente só precisa disso. A gente olha nossas duas equações aqui, né? E olha também um fabricante que você desejar. E é isso aí. Você pode determinar o seu disjuntor de forma correta. Agora, para determinar um disjuntor geral, a gente vai ver depois, né? Então, o nosso projeto aí vai faltar depois só a gente completar aqui com o disjuntor geral, os cabos que chegam do geral, né? E também a bitola aqui do nosso eletroduto, né? Mas isso vai ficar para as próximas aulas. Então, pessoal, já estamos quase finalizando nosso projeto. Espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Curte esse vídeo se for interessante para você.
E qualquer dúvida, pode mandar aí no chat do YouTube que eu estarei respondendo, tá? Então, muito obrigado pessoal por ficar até aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!